Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista de filmes que eu considero perfeitos para assistir no Halloween. Detalhe, nem todos os filmes que eu vou citar aqui terão a temática Halloween. Alguns sim, claro, mas outros não. E eles também não têm nenhum tema em comum entre eles. São apenas filmes que são produções que eu adoro assistir em qualquer época do ano, na verdade, mas no Halloween acaba sendo uma vibe totalmente diferente. Então vamos começar com dois que são mais levinhos e de boa, aqueles para assistir com a família, e curiosamente ambos são sobre bruxas. E o primeiro é Abracadabra, de 1993. Três irmãs bruxas são acidentalmente acordadas após 300 anos por um grupo de jovens desavisados. Isso tudo acontece em Salem, na noite de Halloween. Um clássico dessa época, né? Fala a verdade. E é engraçado que eu disse que esse é um filme para assistir com a família, sendo que a minha mãe sempre me disse que quando eu era criança eu morria de medo dessas bruxas. O que é irônico também, porque ao mesmo tempo eu lembro que eu amava assisti-lo e além disso, olha quem eu me tornei. Enfim, esse é um filme super nostálgico, divertido, engraçado, aquele bem conforto mesmo. Daria tudo para conhecer aquele set de filmagem super mágico, bem de pertinho. A estética é maravilhosa, os diálogos são geniais e a atuação, então, nem se fala. Enfim, recomendo demais. É uma ótima pedida para assistir nessa sexta-feira. Abracadabra teve uma sequência em 2022 que eu assisti há pouco tempo e eu também gostei bastante. Agora temos Da Magia e Sedução, de 1998. Ele fala sobre duas irmãs que vêm de uma linhagem muito antiga de bruxas e elas precisam lidar com um espírito maligno que retorna dos mortos e quer ameaçar a família. Esse é um dos meus filmes preferidos da vida. Sandra Bullock e Nicole Kidman estão fantásticas aqui e a história é muito fascinante e muito emocionante. Sério, tudo sobre ele me encanta e é muito especial para mim. É sim um filme de romance, fantasia, com toques de humor, mas ao mesmo tempo ele aborda bruxaria e temas obscuros como possessão. Então, para mim, tem tudo a ver com essa época do ano. Eu tenho certeza que se você for mulher e tiver uma irmã ou melhor amiga, vai enxergar vocês duas nas personagens principais. Esse filme foi baseado em um livro que eu inclusive já li há alguns anos e ele é igualmente apaixonante. E olha que legal, Da Magia e Sedução também terá uma sequência prevista para estrear no ano que vem e as gravações já estão em andamento. Agora temos O Lobisomem, de 1941. Após a morte do irmão, um homem retorna para a propriedade de sua família e lá, um evento inesperado e assustador mudará sua vida para sempre. Eu amo os filmes clássicos de monstros dos estúdios da Universal e, para mim, O Lobisomem é um dos melhores e mais cativantes deles. Tem um protagonista carismático e uma atmosfera envolvente, com cenários lindos e muita névoa. Larry é um personagem interessante e trágico, e o ator nos oferece uma performance brilhante e muito emocionante. Muitos filmes de lobisomem que vieram depois e hoje são conhecidos e queridos, com certeza devem muito a esse aqui. Há também uma participação especial de Bela Lugosi, um clássico excelente. Em seguida, Pânico, de 1996. O filme segue uma estudante do ensino médio quando ela e seus amigos passam a ser perseguidos por um assassino mascarado. Enquanto isso, o aniversário de morte da mãe dela se aproxima. Assim como Da Magia e Sedução, esse aqui tá no meu top filmes favoritos de todos os tempos. Sou completamente obcecada por ele e nunca me canso de ver. Inclusive, me identifico bastante com o personagem Randy, que é o cara fanático por filmes de terror. Enfim, Pânico é simplesmente genial e traz uma fórmula única que foi altamente copiada por produções que vieram depois. Assusta ao mesmo tempo que diverte e o elenco tem uma química incrível. Wes Craven era realmente um gênio
e acertou em tudo que se propôs a fazer aqui, entregando tudo, do início ao fim. A franquia, de forma geral, é bem consistente nesse quesito de qualidade, na minha opinião. A cena inicial de Pânico é uma das mais chocantes e aterrorizantes que eu já vi na vida, e a revelação dos assassinos e suas motivações também não fica atrás não, viu? O roteiro de Kevin Williamson foi inspirado em assassinatos reais que ocorreram nos Estados Unidos no início dos anos 90, e sua intenção era satirizar os clichês dos filmes slasher, só que ele acabou reformulando todo um subgênero. Pânico, inclusive, já foi creditado como tendo sido o responsável por reacender o interesse do público, em especial o mais jovem, pelo terror. Agora temos Contos do Dia das Bruxas, de 2007. São 4 histórias aparentemente aleatórias que se passam durante a noite de Halloween. Só que logo a gente percebe que as coisas, na verdade, estão mais interligadas do que imaginávamos. Já falei dele na primeira parte do nosso vídeo sobre filmes de terror e suspense dos anos 2000, mas vale repetir. O título, a premissa e o mascote do filme parecem indicar uma vibe mais bobinha e inofensiva, mas na verdade ele é muito mais tenebroso do que as pessoas esperam. Muito sangue, muitas reviravoltas e, sim, claro, muito conforto também para quem ama essa época do ano, assim como eu. Ele se originou a partir de um curta animado que inclusive tem aqui no YouTube, ele é de 1996 e eu recomendo demais também, porque é genial. Ele tem o mesmo diretor e serviu como precursor do longa. Assistam. Agora Last Shift, de 2014. Ele fala sobre uma policial novata que fica responsável pelo turno da noite em uma delegacia que está prestes a fechar. E fenômenos estranhos a levam a crer que o local pode ser assombrado. Um dos filmes mais aterrorizantes e assustadores que eu já assisti na vida. Nem quando eu fui rever, eu me senti preparada para o medo que eu já sabia que eu ia sentir. E sabe qual é o pior? A personagem principal também se chama Jéssica. Traz temas de espíritos, assombrações e seitas, e o final vai te deixar de queixo caído. Considero um filme de terror bem subestimado, vejo pouquíssimas pessoas falando sobre ele. Recomendo assistir lá para depois da meia-noite, com todas as luzes apagadas, cortinas fechadas e celular longe. Ah, e um fato curioso é que ele teve um remake em 2023 dirigido pelo mesmo cara. Eu ainda não peguei para ver, mas pretendo. O próximo filme da nossa lista se chama A Espreita do Mal, de 2019. Quando um garotinho desaparece, um detetive assume o caso para tentar ajudar a família a encontrar respostas. Ao mesmo tempo, uma presença maligna começa a se manifestar em sua casa. Cara, esse filme aqui me deixou completamente em choque quando eu terminei de assistir. Acho que eu não dava nada por ele e realmente, só por essa sinopse que eu acabei de falar para vocês, ela não chama a menor atenção, mas assim, que filme! Um thriller bizarro e perturbador que não vai te deixar entediado em momento algum e quando você menos esperar vai estar de queixo caído e olho arregalado sem acreditar no que você está vendo. Escuta o que eu tô te falando, você tem que dar uma chance para esse filme e vai sem pesquisar nada sobre ele, tá bom? Agora, Observador, de 2022. Uma jovem atriz se muda com o marido para uma nova cidade em meio a uma onda de assassinatos. E ela logo começa a notar um estranho vizinho observando-a do outro lado da rua. É curioso como esse filme tem um andamento um pouco mais lento do que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo ele não se torna chato e, pelo contrário, você simplesmente não consegue parar de ver. Mesmo com todo o suspense e o terror sendo construídos de forma gradativa, ele não se torna maçante e ainda é totalmente desesperador, é muito bem feito. Ele causa medo de forma sutil e no final você já tá mega ansioso e paranoico sem nem perceber. Eu fiquei pensando nele por vários dias, é uma sensação que poucas produções de terror conseguem causar em mim, esse tipo de medo, sabe? Então vale muito a pena. Mais uma vez temos Maika Monroe dando um show de atuação e mostrando que realmente nasceu para ser uma rainha do grito. Continuamos com Lisa Frankenstein, de 2024. Uma adolescente incompreendida acaba acidentalmente trazendo um cadáver de volta à vida após uma série de circunstâncias horripilantes. E eles se apaixonam. Se
Se passa nos anos 80 e é propositalmente exagerado, com uma estética impecável. Humor ácido na dose certa, equilibrado com um toque de gore, além de muitas cores lindas e vibrantes, e visuais e figurinos perfeitos. Se esse filme passou despercebido por você, vá já conferir, é muito divertido. Agora, para fechar nossa lista, temos Nosferatu, de 2024. Lembrando que ele foi lançado aqui no Brasil só no início desse ano, de 2025, mas na realidade ele já tinha estreado lá fora no final de 2024, beleza? Um vampiro fica obcecado por uma jovem donzela e ele vai fazer de tudo para possuí-la. Por sorte, ela tem amigos dispostos a salvá-la desse mal eterno. Então vamos lá, que eu tenho muita coisa para dizer sobre esse filme, mas eu vou começar falando sobre a ambientação dele para vocês. Esse é um dos filmes mais góticos que eu já vi, extremamente macabro, sombrio e pesado, sim, mas também fascinante e vai te tirar o fôlego. É um tributo ao horror clássico e um verdadeiro banquete para os amantes do vampirismo. Os cenários, a trilha, figurinos, atuações, nossa, é tudo fantástico, estética hipnotizante. Agora vamos à minha humilde opinião. A sinopse te lembrou Drácula, não foi? Bom, isso é porque Nosferatu é literalmente um Drácula pirateado. Eles tentaram fazer uma adaptação lá nos anos 20, mas a família de Bram Stoker não permitiu. Então eles simplesmente trocaram os nomes dos personagens e foram na fé. Conde Drácula virou Conde Orlok e por aí vai. Mas hoje em dia, Nosferatu já é praticamente algo próprio e independente, né? Uma coisa por si só. Robert Eggers tomou muitas decisões que eu, como fã do livro, achei geniais. E uma delas foi em relação ao visual do Conde, que foi extremamente fiel não só à obra, como também à época e ao local onde ele vive. Muitas pessoas detestaram aquele bigode, já eu amei. Também gostei muito da explicação que o diretor deu para a conexão entre ele e o alvo de sua obsessão, a doce Ellen. Outro caminho que ele resolveu seguir e eu amei de paixão foi ao mostrar o amor e a devoção existentes entre a Ellen e seu noivo Thomas. Muitas adaptações de Drácula, e isso nem é algo recente, embora dure até hoje, mas data lá dos anos 70, sendo mais popularizado nos anos 90. Mas enfim, muitas adaptações preferem focar e tratar de um romance inexistente no livro entre a mocinha e o vilão. Sabe, toda aquela baboseira de amor perdido e historinha de reencarnação. Isso nunca teve no material original e, sinceramente, se fosse só feito uma, duas vezes, beleza, mas hoje todo mundo resolve copiar essa forma, que já tá super batida e, para mim, indica uma grande falta de originalidade. Só que as versões de Nosferatu nunca pecam nesse sentido, seja dos anos 20 ou dos anos 70. E é claro que com Eggers não poderia ter sido diferente. Vou abrir um parênteses aqui só para contar uma fofoca para vocês. Tem uma editora de livros aqui no Brasil muito famosa por suas publicações de terror. Enfim, é uma produtora muito grande, uma editora, perdão, muito grande, muito popular, muito famosa, muito querida. E eles têm uma edição de Drácula também. Até aí, beleza. Só que teve uma época, uns anos atrás, que eles contrataram eu acho que era uma influenciadora, eu realmente nem lembro quem era a pessoa, de qualquer forma eu não vou citar nomes. Contrataram essa pessoa para fazer uma propaganda do livro, que eles iam lançar, a edição de Drácula. E o vídeo que essa pessoa forneceu é basicamente o enredo do filme de 92. Ela falou palavra por palavra a sinopse, o enredo que acontece no filme, na adaptação de 1992 do Coppola, que foi, de fato, a produção que popularizou essa ideia de que existiu algum dia um romance, sabe, entre a mocinha e o vilão. Então, assim, basicamente o que eu quero dizer é que essa ideia já tá tão enraizada na mente das pessoas que essa influenciadora nem se preocupou em ir atrás da história real do livro, né, o que de fato acontece. E o que é pior, a própria editora que está lançando o livro viu aquilo e achou ok. Ninguém chegou para ela e falou, não, mas essa história, isso aí, isso tudo que você falou não tem nada a ver com o livro, tá? Isso é de um filme que foi lançado ali nos anos 90, mas não tem nada a ver com o livro. As pessoas vão comprar
essa edição esperando isso aí que você falou e vão se desapontar completamente, porque não tem nada a ver. Enfim, acabou a sessão fofoca. Mas é isso aí, pra quem não sabe, Mila e Jonathan são o casal principal do livro e é neles que se baseiam Ellen e Thomas. E assim, eles são a epítome do casal apaixonado e louco um pelo outro, são completamente devotos a esse relacionamento e ainda um casal super brabo caçador de vampiros. É uma pena que a maioria das pessoas nunca vá saber sobre isso porque a indústria cinematográfica nunca fez jus a eles. Pra mim, Lily Rose e Nicholas Hoult retrataram todo esse amor puro, inabalável e corajoso perfeitamente. Além disso, Mina é uma personagem fortíssima, inteligentíssima, assim como a Ellen de Lily Rose, que aqui não foi reduzida a uma mera donzela em perigo. E a relação entre ela e Orlok é puramente sobre poder, posse, obsessão, uma dinâmica que toda adaptação de Drácula que se preze deveria abordar, como essa o fez. O Conde é mau simplesmente porque ele quer, sabe? Sem precisar de nenhuma justificativa. E é exatamente isso que o torna tão assustador e lendário. Ok, eu me empolguei um pouco, mas agora, falando sob um ponto de vista não enviesado, Nosferatu é realmente uma obra-prima, e até quem nunca leu o livro e não faz ideia dessas coisas que eu falei, mas tem uma certa afinidade pela cultura gótica, vai definitivamente curtir. É uma experiência única e visceral. Bill Skarsgård entrou para o meu hall da fama de interpretações do Conde e agora está ao lado de outros dois maiorais, Bela Lugosi e Nicolas Cage. Eu falei tanto, mas tanto, que como recompensa para você que ficou até aqui, o final do vídeo, junto comigo, eu vou te indicar mais um filme. E ele é uma animação super levinha também e super conhecida, que é A Casa Monstro. Esse é um filme de 2006, onde três adolescentes investigam uma casa decrépita e esquisita da vizinhança na tentativa de desvendar seus segredos. Ele é mega divertido e engraçado, mas ainda passa uma sensação de medinho mesmo depois de adulto. Enfim, um dos melhores filmes para se ver nessa época, super nostálgico e com um enredo nada bobo, tá? Inclusive melhor que muito filme de terror por aí. Sinistro. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu me empolguei um pouquinho ali na hora de falar de Nosferatu e Drácula, mas espero que não tenha sido entediante para vocês. Indiquei todos esses filmes de coração, baseado em nada em particular, assim, além do meu próprio gosto. E eu jamais indicaria para vocês filmes que eu não considero, de fato, muito bons, ou divertidos, ou assustadores, enfim. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like, um comentário me contando o que você achou e também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque a gente posta toda semana. Manda também para aquele amigo que você tem certeza que vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.